2010, África do Sul, a primeira Copa do Mundo em solo africano. As vuvuzelas tomavam conta dos estádios. O mundo inteiro se embalava ao som de Waka Waka da Shakira. E em campo, uma bola chamava mais atenção do que os próprios craques. A Jabulani, da Adidas, prometia ser a bola mais tecnológica da história, mas para muitos era também a mais imprevisível. Jogadores reclamavam, goleiros se desesperavam, mas em meio a tanta polêmica, surgiu um homem que não apenas entendeu a Jabulani, ele a dominou. Esse é o roteiro de como o uruguaio Diego Forlán entrou para sempre na história das Copas do Mundo, tornando a bola mais desafiadora da história do torneio em sua grande aliada. Pessoal, eu queria avisar você que tem interesse em ter uma conta no YouTube, ter uma conta no Instagram, quer produzir conteúdo sobre qualquer assunto que seja. Eu tô com um perfil chamado Vini Weiner Bastidor lá no Instagram. Lá eu vou dar dicas, mostrar as minhas experiências nesses 10 anos que eu tô gravando vídeos. Por sinal, ontem eu já publiquei alguns stories por lá e hoje eu vou publicar de novo. Então se você quiser estar por dentro das dicas, das experiências que eu vou passar por lá, é só seguir o perfil. A Jabulani foi lançada pela Adidas como um símbolo da Copa de 2010. Ela era feita com apenas 8 painéis colados termicamente, diferente das tradicionais bolas com costura. A promessa era de maior precisão, mas na prática a bola flutuava e mudava de direção no ar. Goleiros conceituados daquela época como o italiano Buffon, o espanhol Casillas e o brasileiro Júlio César criticaram publicamente a Jabulani. O Júlio César, por exemplo, chegou a dizer publicamente que a Jabulani parecia uma bola de supermercado. Vários atacantes também sentiram dificuldade. Cruzamentos passavam do ponto, chutes saíam sem força e as cobranças de falta principalmente ficavam muito imprevisíveis. Só que enquanto todos reclamavam e a Jabulani virava uma polêmica da Copa do Mundo, teve um jogador que soube se aproveitar muito bem da Jabulani e também da sua parceria com a Adidas, o atacante uruguaio Diego Forlán. O Diego Forlán, ele era patrocinado pela Adidas. Então, alguns meses antes do início da Copa da África do Sul, ele recebeu algumas unidades da Jabulani. Então ele teve mais tempo do que outros jogadores para se preparar e se adaptar à bola. Então o Forlán, que já era conhecido por bater muito bem na bola, teve meses de maneira antecipada para poder se preparar. No fim, ele acabou descobrindo algo que mudaria totalmente o seu desempenho naquele Mundial. Se o chute fosse seco, de média distância, a bola adquiria um efeito imprevisível para os goleiros. Qualquer chute dessa maneira se tornava um grande perigo. Ou seja, aquilo que era problema para a maioria e terror para os goleiros virou um diferencial dele. Antes de falarmos individualmente sobre o desempenho do Forlán na Copa de 2010, é importante relembrarmos que a seleção do Uruguai chegou naquele Mundial bem longe de estar entre os favoritos. No fim das contas, o rendimento do Uruguai naquela campanha acabou sendo de ressurgimento no cenário internacional. A Celeste Olímpica não chegava a uma semifinal desde 1970. Mas no fim, com um grupo bem equilibrado e com o Forlán dominando a Jabulani, tudo isso mudou. Na época, o Uruguai até contava com os seus dois grandes atacantes, Luizito Soares e Edinson Cavani, que nos anos seguintes e nas Copas seguintes foram os jogadores que guiaram a seleção uruguaia. Mas em 2010, o dono do time era Diego Forlán, que inclusive era o camisa 10. Na primeira fase contra a África do Sul, Forlán já mostrou suas credenciais. Marcou um golaço de fora da área. Foi o primeiro chute certeiro de longa distância com a Jabulani. E um aviso para os adversários: ele sabia muito bem como lidar com ela. Com um bom rendimento na primeira fase, o Uruguai terminou em primeiro do seu grupo, à frente do México, da França e da própria África do Sul. Contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final, o Forlán comandou o time em um jogo duro, mas não conseguiu voltar a marcar gols. Aí sim, nas quartas contra a Gana, o seu chute folha seca com a Jabulani voltou a ser efetivo. Até hoje, muitos se lembram desse jogo contra a Gana por conta da cavadinha do Louco Abreu, que classificou o Uruguai,
e da defesa do Soares ainda no final da prorrogação, que depois culminou num pênalti perdido por Gana. Mas nesse jogo, o Forlan marcou um belo gol de falta, também se aproveitando da variação da Jabulani. Na semifinal, a história se repetiu. E de novo, Diego Forlan marcou um belo gol de fora da área, aproveitando as variações da Jabulani. Só que, apesar de a história parecer a mesma, o final foi diferente. E o Uruguai acabou sendo eliminado pela seleção holandesa. Com muita confiança, Forlan estava marcando gols de qualquer maneira. E na disputa de terceiro e quarto contra a Alemanha, ele voltou a aprontar, marcando novamente, se aproveitando da sua intimidade com a Jabulani, um belíssimo gol de voleio. Então, no final das contas, o Uruguai ficou com o quarto lugar, mas o Forlan foi um dos artilheiros da competição. Ele marcou 5 gols em 7 jogos, todos com a assinatura da Jabulani. E esse grande rendimento dele, como a Jabulani, foi reconhecido depois, porque a campeã de 2010 foi a Espanha, mas quem venceu a bola de ouro do campeonato e foi eleito o melhor jogador da competição foi justamente Diego Forlan. E é por isso que sempre quando alguém lembra da Copa de 2010, geralmente vai lembrar do Davi Villa, vai lembrar do Iniesta, vai lembrar do Sneijder, mas também vai se lembrar de Forlan. Até hoje, a Jabulani é lembrada como a bola mais polêmica das Copas, mas também será sempre lembrada pelos golaços e a maioria deles saíram dos pés de Forlan. Mas eu queria saber de você aqui nos comentários, o que você se lembra da Copa de 2010? E outra, você lembrava que tinha sido o Forlan, o cara que conseguiu de fato dominar a Jabulani? Não se esqueça de colocar sua opinião aí nos comentários. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quinta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vainer aqui, valeu, falou e fui!